Oi, 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 pessoal! Tudo certinho por aí? Chegamos em mais uma quinta-feira, mais uma live, mais um tema especial aqui com vocês, temas que vocês geralmente me perguntam, colocam nas caixinhas, eu tento responder vocês, é por isso que é sempre importante que vocês participem dos meus stories para que eu saiba sobre o que vocês querem ouvir, quais são as suas reais necessidades. Eu vou falar sobre isso hoje. E como de costume, vamos esperar o pessoal entrar, o pessoal ir chegando e se preparando para assistir a live de hoje. Todo mundo quer saber como encantar o público, como o público ficar assim de boca aberta, ou então como fazer com que eles não durmam durante a sua palestra. Quem assistiu aos meus stories, eu contei uma história engraçada hoje que aconteceu comigo. E aí, você já teve alguém que dormiu na sua palestra? Você foi fazer uma fala e a pessoa dormiu? Isso já aconteceu com você? Comigo não aconteceu, mas aconteceu de outra forma. Depois eu conto, eu vou aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando aqui na live. Mandem pra mim se tá tudo certo com o áudio, se vocês estão ouvindo bem. Também, se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, vocês já sabem, essa casa é de vocês, essa live é de vocês. Então vocês podem perguntar, podem tirar suas dúvidas, pode mandar aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas também. E sentiu que algo que eu falei aqui, alguma ideia que eu passei fez sentido, foi importante para você, fez a diferença, vai gerar alguma mudança na sua vida? Pode clicar nos coraçõezinhos, eu gosto de ver eles subindo, porque eu sei que realmente aquilo que eu estou trazendo é algo que vai de encontro à necessidade de cada um. Por isso, vamos esperar então mais um minuto e eu começo a nossa live de hoje para falarmos sobre esse tema bem interessante, né? Como que nós vamos encantar as pessoas? Como fazer com que as pessoas olhem, escutem, parem para ouvir a nossa fala, se empolguem com a nossa fala, com o nosso jeito de falar, porque na verdade o que é o se encantar? O se encantar é muito mais do que só ouvir. Ele não é só, eu vou lá só para ouvir. Não, o se encantar é a pessoa ficar admirada com aquilo que você disse, é ela ficar empolgada, é tudo aquilo que você apresentou gerar algum tipo de mudança na vida dela, algum tipo de transformação que seja relevante, que realmente seja importante para os benefícios, para tudo aquilo que ela sonha. Deu? Passou um minuto? Vamos lá, vamos começar a nossa live para que a gente tenha tempo de conversar e possa aproveitar o tempo que o Insta nos dá. Enfim, quem acompanhou os stories hoje viu uma história engraçada que eu comentei sobre uma vez que eu fui fazer uma mensagem, fui fazer uma fala e uma senhora no final chegou pra mim. Gente, isso é verdade. O meu marido não está aqui agora, mas se ele tivesse aqui agora eu ia dizer pra ele comentar, porque ele tava junto, ele viu. Ela chegou pra mim e ela disse: nossa, muito bom. Ela falou: muito bom. Foi a primeira vez que eu não dormi. Imagina, na hora eu achei muito engraçado. Eu fiquei, nossa, será que ela dorme em todas as mensagens? Enfim, porque ela disse que foi a primeira vez que ela não dormiu e depois conversei com outras pessoas e as pessoas disseram que realmente ela geralmente dorme quando algumas pessoas falam, e eu fiquei bem feliz porque pelo visto funcionou. Aquele dia a mensagem deu certo, foi de encontro ao que ela queria, ao que ela esperava. Tanto que ela não dormiu, eu consegui fazer ela ficar acordadinha até o final ali dos 40 minutos em que eu falei. Aliás, nesse sábado eu vou fazer uma fala de novo, só que essa é para ser bem prolongada, já me avisaram aí, em torno de 1 hora ou mais. Pensa bem, tem que preparar essa voz, é por isso que amanhã eu vou ter um dia de preparação para esse momento, é um momento que vai me gerar bastante preparação, afinal é muito tempo. Quando você tem menos, por exemplo, um dos sonhos que eu tenho, um dos objetivos que eu tenho, gosto de compartilhar isso com vocês, para verem o quanto eu sou uma pessoa real. Um dos objetivos que eu tenho de vida, um sonho que eu tenho, é poder um dia fazer uma palestra no TED. Vocês sabem o que é o TED? Se não sabem, só procurem no YouTube. É um evento que reúne os maiores profissionais do mundo em questão de entretenimento, desenvolvimento pessoal, tecnologia, enfim. É um sonho que eu tenho de palestrar no TED
e a palestra do TED é apenas 20 minutos. Para algumas pessoas pode parecer difícil. Para mim, até que eu espero que será fácil, porque eu vou me organizar ali, vou deixar os tópicos prontos, direitinho, procurar ser bem objetivo, então é tranquilo. Mas, nesse sábado eu vou falar em torno de 1 hora, 1 hora e meia, é mais puxado, você tem que ter assunto, você tem que ter referências, você tem que fazer alguma coisa para as pessoas não dormirem e se encantarem pelo que você está dizendo, porque senão meu amigo, tá a galera, no meio da palestra tem uma galera lá tirando uma sonequinha enquanto você fala. Como é que a gente faz para que isso não aconteça? Eu vou trazer hoje para vocês um método, uma teoria que eu criei, que eu visualizei dentro das minhas experiências de o que faz eu não dormir durante uma palestra e o que eu vejo as pessoas dizendo, o que faz com que elas não achem uma palestra maçante, uma palestra chata, cansativa, o que faz elas continuarem assistindo, se empolgarem com o palestrante, com o que aquela pessoa que está no palco fala, ou então numa apresentação de trabalho, porque a apresentação de trabalho já tende a ser algo aparentemente muito chato, porque as pessoas estão ali tentando, digamos, sobreviver àquela situação, sobreviver à universidade, à faculdade, e elas estão nervosas porque tudo depende da nota para que elas possam passar, elas estão angustiadas, às vezes elas precisam de nota, e a apresentação de trabalho acaba sendo, assim, maçante também. Então, como que a gente faz para que essas situações não se tornem tão enfadonhas, tão cansativas? Vamos falar sobre isso hoje. Mas primeiro eu quero te mostrar aqui uma imagem. Quero começar mostrando uma imagem, um quadro famoso que é Os Meninos Brincando de Cândido Portinari. Cândido Portinari tem diversos quadros que mostram a realidade, que mostram a nossa vida, as nossas experiências, as nossas vivências. Quem assistiu, aliás, quem viu no feed o post de hoje, que saiu às 18 horas, em que eu falei sobre a questão de ser repetitivo, viu também que eu falei que eu não acredito que nós aprendamos de forma repetitiva. Tem pessoas que acreditam que o ser humano aprende por repetição. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente aprende por prática e experiência, vivência. Quando a gente vive situações, quando a gente se envolve com elas, quando a gente pratica algo, a gente aprende. E nem sempre é pela repetição, porque tem situações, experiências que você não vai repeti-las. Você vai aprender e não vai fazer de novo. Por isso eu acredito muito que as experiências ensinam e que essa questão de repetição acaba nos tornando um pouco robôs, que é o que nós não somos, né? Quem aprende por repetição, por exemplo, são os cachorros, os cães. Eles aprendem através do adestramento. O adestramento nada mais é que repetição. E nós não somos adestrados, nós somos seres pensantes, seres que analisam, seres que questionam. Por isso eu acredito que as experiências são o que mais nos ensinam. E aí a gente tem nos quadros de Portinari as experiências de vida, nessa sequência de quadros, pinturas que ele fez falando sobre brincadeiras de criança. E eu quero ouvir de você, se você quiser colocar aí nos comentários ou não. Eu quero que você olhe agora para esse quadro e perceba o que ele te faz sentir, que sentimentos ele te traz. O que ele te mostra, o que você poderia pincelar aí, já que estamos falando de quadro, de sentimentos. O que você sente ao olhar para ele, o que ele gera em você. Quando eu olho para esse quadro, eu vejo muita verdade nele. Porque ele mostra brincadeiras de criança. Isso me faz lembrar da minha época de criança, em que a gente brincava, se sujava, estava aí que nem essas crianças de pé descalço, brincando com os animaizinhos na volta, a manga ali, a manga da camisa remangada, até em cima, porque brincando naquela correria, dava calor. Bem, uma situação bem verdadeira. Isso me passa muita verdade, muita realidade daquilo que eles estão fazendo e brincando. Um ali quase caindo, eles estão fazendo estrelinha, pelo que a gente vê, um parece que tá fazendo estrelinha, o outro parece que tá plantando bananeira, enfim, não sabemos. Ou aquele ali tá tentando fazer uma estrelinha e tá caindo, como eu, que nunca aprendi a fazer estrelinha.
Mas a gente vai criando não só imaginando a questão de verdade, mas criando também uma história. Esse quadro nos reflete uma história. E às vezes essa história pode ser a nossa própria história, pode ser as nossas próprias experiências, podem ser também. E você vai criando essas imagens na sua mente, na sua cabeça. E isso vai se alinhando àquilo que você acredita. Essa é a ideia dos quadros, é nos aproximarmos de histórias. Os quadros contam histórias, eles não são só para ficar expostos nos museus, ficar expostos nas galerias, para nós ficarmos olhando e acharmos que é só uma meia dúzia de rabiscos. Não. Cada quadro, ele tem uma história. A busca dele é te fazer refletir sobre alguma situação e geralmente essas situações vêm de experiências reais, experiências da nossa vida. O que eu quero te dizer com isso? Que fazer com que o público se encante por aquilo que você fala, por aquilo que você compartilha, eu vou até me colocar aqui em tela inteira, não precisa você fazer um circo. Não precisa você fazer uma palhaçada, não precisa você saltar, fazer mágica, pular. Não precisa de grandes eventos para que o público preste atenção, se encante por aquilo que você está dizendo, se encante pela sua apresentação. Não precisa disso. O que você precisa são pontos muito simples e que às vezes você não repara, mas é isso que chama a sua atenção também no momento em que você está ouvindo uma palestra. É isso que encanta você. E é o que eu percebo que me encanta também e que eu vou trazer aqui com vocês um pouquinho de cada um. E trazer também essa teoria que eu desenvolvi aí, que eu criei. Vocês sabem que eu adoro fazer analogias, eu faço analogias com tudo e acabo, através dessas analogias, criando aí algumas ideias fora da caixinha, porque eu sou meio fora da caixinha, mas quem gosta de ser fora da caixinha, esse é o seu lugar, sair daquela parte tão técnica e tão esquemática de oratória. Eles adoram usar esse nome oratória, por isso que eu não uso esse nome oratória, porque eu acho que remete a um termo muito fechado de conhecimento, de fala em público. Eu gosto de usar o termo comunicação, fala, expressão, porque remete mais a algo da gente, algo interativo, algo mais real, algo mais vivo. E eu trouxe aqui um prisma. Não sei se você sabe o que é um prisma. Um prisma é uma pedra, ele tem vários lados, existem vários tipos de prisma. Esse aqui é um estilo deles, é um tipo deles. Então, como você tá vendo ali, o prisma é essa pedra meio transparente, que tem vários lados. Eu não sei se você chegou a fazer essa experiência na escola, mas quando eu estudava, eu lembro que uma professora fez, acho que foi na 5ª série, olha só a minha mente. E eu lembro disso, para ver como me marcou, como foi importante. Ela levou um prisma para a escola e ela colocou em contato com a claridade, em contato com o sol, então ele brilha, ele fica numa cor de arco-íris. É lindo de ver o prisma quando você coloca ele em contato com a luz. E ele tem diversos lados, diversos ângulos que você pode aí visualizar, que você pode mostrar, pode usar. Inclusive tem pessoas que usam prismas, dá para comprar pedra, tem pessoas que usam em colar, porque ele tem algum significado, tem algum sentido. Enfim, pensando no prisma e pensando naquilo que nos encanta no momento de ouvir uma palestra, eu fiz uma relação, porque na verdade o que nos encanta quando vemos alguém falando são diversos pontos, são diversos lados, e cada lado vai se conectar às suas necessidades, ao que você deseja, ao que você espera ali. É importante que o palestrante tenha todas as características que eu vou falar aqui? Até seria, mas vai ser difícil, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, não tem? E nem todo mundo vai ter tudo aquilo que eu vou listar aqui ou precisa usar de tudo que eu vou listar aqui. Mas o palestrante que sabe como entrar em contato, que sabe tocar o coração do público, ele vai escolher, vai saber escolher qual a linguagem que o aproxima mais desse público para fazer com que ele fique encantado com aquilo que ele está trazendo, com a sua fala. E é como eu mostrei aí, é como um prisma, e é por isso que eu chamei de prisma do público
essa ideia que eu quero compartilhar hoje com vocês de como encantar as pessoas. E a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira forma, ela está em você, no seu ser, no que você é. Você pode ser uma pessoa dinâmica, por exemplo. As pessoas dinâmicas, elas encantam muito o público, um público que geralmente é dinâmico. O que é uma pessoa que é desse jeito, que é uma pessoa dinâmica? É uma pessoa que é alegre, é uma pessoa que consegue interagir com os que estão ali ouvindo. Ela faz perguntas, ela traz situações para as pessoas refletirem. Ela é assim, ela é alegre, é aquela pessoa que se movimenta, é aquela pessoa que tem animação. Sabe aquele palestrante, não sei se você já foi numa palestra assim, que ele já chega com uma música animada, já chega brincando, já chega rindo, já chega puxando você. Esse é o palestrante dinâmico. O dinamismo que está em alguns palestrantes faz com que as pessoas se encantem por eles. É possível você se tornar mais dinâmico? É, mas como eu falei, tem questões de personalidade. Pode ser que você não tenha todas essas características que eu vou falar aqui, mas tem algumas delas que são de extrema importância para que sim, o público se encante com você, o público se conecte com você. Esteja atento àquilo que você fala, que é quando você consegue fazer esse conjunto, consegue se juntar a esse público, consegue falar na mesma língua deles. Porque é interessante você falar numa língua que o público compreenda você. Mas muito mais do que uma língua que eles compreendem, é você falar na própria língua deles. Essa ideia não sou eu que falo, foi o Nelson Mandela que falou. Que quando nós falamos na própria língua do nosso público, do outro, do nosso ouvinte, é que nós tocamos o coração dele. E eu já falei aqui como que nós podemos, métodos que nós podemos usar para que conheçamos esse público e consigamos falar na mesma língua deles. Saber se esse público realmente é mais dinâmico e eu vou encantá-los através do dinamismo. Se esse público é um público que gosta de verdades nuas e cruas e eu vou conseguir chegar neles através das verdades. Mas continuando aqui, também a autenticidade, e essa aqui é indispensável para qualquer pessoa que for falar em público, independente da situação. Você ser autêntico, ou seja, ser quem você é. Você não fingir ser uma pessoa diferente, você não ir para lá tentar falar bonito numa linguagem que você não usa constantemente na sua vida real, no seu dia a dia, para você parecer que é bom o suficiente, para você parecer que é o melhor palestrante, porque você acha que assim as pessoas vão prestar atenção em você. Não, elas vão ver que você não está sendo o que é, você não está sendo real nem verdadeiro, não é íntegro, não faz parte. Então mostre a sua personalidade, mostre realmente quem você é. A professora Andressa aqui não é uma pessoa que fala alto, que fala gritando. A minha voz é assim, ela é mais baixinha, ela é mais mansa. Quando eu falo em público eu tenho que usar o microfone, porque se eu falar sem microfone ou eu perco a voz ou algumas pessoas não me ouvem. Por isso, sim, seja autêntico, seja quem você é, porque é nessa autenticidade que as pessoas mais vão se conectar a você. Ver a verdade, como diz ali. Fale verdades, fale aquilo que aconteceu com você, mostre que você está ali, porque você já viveu. As pessoas se encantam muito mais por histórias de quem já passou pelo que elas passaram. Quem já viveu as dificuldades, quem já sentiu na pele o que aquela pessoa fala. É só a gente imaginar os shows de stand-up. O que é um show de stand-up? Claro, é uma questão engraçada ali, é um show engraçado, que tem um comediante. Mas qual é a estratégia? O que eles fazem nos shows de stand-up? Eles pegam situações corriqueiras do seu cotidiano e com essas situações eles envolvem as pessoas. Eles fazem com que as pessoas riam de situações simples, situações da vida. É exatamente isso que as pessoas querem. Elas querem ver que você passou pelo que elas passaram. Que o que você ensina, você aprendeu com as suas experiências. E é isso que elas esperam. Olha, se ele aprendeu tudo isso com essa experiência, se ele está me dizendo como fazer isso, isso e isso,
é porque ele viveu, ele está me dizendo que ele viveu, que ele era como eu, que ele era que nem a professora Andressa, que era ansiosa, que tinha medo de falar em público, que dava dor de barriga, que dava calafrio, que depois chorava porque pensava, meu Deus, eu falei algo errado e agora vão me julgar e vão falar que eu não sei, que eu não entendo de nada, que passava trabalho, mas agora ela tá vindo aqui me dizer que ela conseguiu e tá me dando dicas. É porque ela passou, é porque ela viveu, então tem verdade. Ela passou por aquilo ali como eu passei. E assim as pessoas se encantam porque elas veem em você essa autenticidade, essa verdade e a naturalidade. O pessoal fala muito da questão de parecer robô. Eu acho que é o exemplo mais fácil que encontraram daquela pessoa que fala assim, né, parada. Fica assim, às vezes que nem um jornalista, porque tem jornalistas que quando vão falar na TV, eles ficam assim, né, só mexe a boca, não mexe mais nada, que parece um robô. Seja natural. Claro que a gente sabe que muitas vezes a questão de você ficar parado, de você ficar cerrado, é porque você está nervoso. Mas busque ser o mais natural possível. Não tente fazer, como eu disse, malabarismos. A ideia de se conectar com pessoas, a ideia de encantar, ela não tem a ver com malabarismos, com um grande show. Muitas vezes é o mais simples que vai mudar a vida daquela pessoa, é o que eu acabei de falar. Você mostrar a verdade, você contar uma história real ou contar a sua história de vida e dizer pra ela, olha, eu saí disso pra isso. Então, por isso que eu tô aqui, por isso que eu quero te ajudar, porque eu já tive no teu lugar. Eu já senti isso aí. Eu já senti essa dor de barriga, eu já senti essa ansiedade, eu já passei mal, eu já fiquei desesperada porque achava que as pessoas iam me julgar. Mas eu consegui sair disso, eu consegui vencer e agora eu quero te mostrar como que eu fiz. Porque talvez isso também possa fazer diferença pra você. Compreendeu? Às vezes é no mais simples que as pessoas vão se encantar com você. Não precisa fazer shows. E como eu falei no nosso prisma, ele tem diversos lados e a gente começou aqui no em você, o que em você pode encantar o público, mas agora a gente vai ver o que de você pode encantar o público, o que sai de você que pode encantar o público. Deixa eu colocar aqui o nosso outro slide. Então, o que de você que pode sair, vir de você, o que você pode aprender que vai fazer com que esse público se encante? Nós falamos primeiro sobre personalidade, características essenciais do nosso prisma, para que o público preste atenção em você, para que esse público realmente não durma enquanto você está falando. Mas agora nós vamos falar de você, o que você pode oferecer, além de toda a verdade, de toda a autenticidade, que vai fazer com que as pessoas prestem atenção. No meu caso, como eu já contei aqui, o que eu gosto, o que chama a minha atenção quando uma pessoa vai falar em público, o que faz com que eu fique assim, nossa, encantada, de boca aberta quando aquela pessoa está falando. Primeiro é a questão da verdade e da autenticidade. Isso me faz assim, porque durante muito tempo eu passei querendo ser como aquelas pessoas que estavam no palco, porque eu queria estar lá, era um sonho que eu tinha, era algo que eu fui aprender, hoje eu aprendo, hoje eu sei que eu gosto de fazer. E eu adoro isso quando eu vejo as pessoas com naturalidade, com autenticidade em cima do palco. Isso me chamava muita atenção. E a segunda questão que me chamava muita atenção era a parte de histórias e referências. Sabe aquela pessoa que tem um porquê pra tudo? Ela tem uma referência pra tudo. Ah, porque isso funciona assim, isso acontece assim, já dizia o fulano de tal. E aí pega um cientista, pega um estudioso, pega um filósofo e coloca ali. E parece que a pessoa leu a enciclopédia toda, né? A enciclopédia nem existe mais em questão de papel, mas parece que ela leu o Google inteiro. A pessoa estudou todo o Google, ela sabe várias referências e dá certinho o nome da pessoa que deu a referência. E de histórias também. Eu já falei aqui que as histórias, isso é comprovado cientificamente, elas fazem com que a gente se conecte mais. Porque o nosso cérebro tende, isso é de nós, a fazer uma ligação, uma relação com a nossa vida, com a nossa realidade.
Por isso que histórias conectam muito. E eu gosto muito de histórias, elas... Porque... Opa, acho que voltou. Quero ver se vocês estão conseguindo. Viram o que eu acabei de falar? Se alguém não viu, me diz aí. Porque pra mim estava dizendo que a minha conexão estava baixa e que estava pausando o vídeo. Eu não sei se gravou o que eu acabei de falar, se não, eu volto lá. Mas me falem aí, quem puder me dizer se voltou, mas perdeu alguma parte, ele caiu, chegou a cair a live, chegou a sair fora ou foi tudo? Ou pegou tudo que eu disse, senão a gente volta aqui de onde parou. Porque ele dizia pra mim que estava pausando em função de conexão baixa, mas eu não sei se realmente pausou, né? Porque dizia que estava pausando e não que estava pausado. Vamos lá, português, né? Professora de português. Por isso eu penso que não parou. Vou seguir então por aqui, falando o que você pode oferecer. Dinâmicas. Parou na parte das dinâmicas. E agora? Qual seria a parte das dinâmicas? Não sei, agora que eu me perdi. Agora quem se perdeu fui eu. Deixa eu voltar nos meus slides aqui para eu ver onde eu parei. Bom, eu tava falando das coisas que fazem com que eu preste atenção numa pessoa quando ela fala em público. E eu comentei que eu gosto da verdade, da autenticidade. Comentei também que eu presto muita atenção na parte de histórias. As histórias me envolvem muito. As histórias são o que mais me motivam, principalmente quando elas são reais. Comentei a questão das histórias, porque elas são importantes, que é porque o nosso cérebro liga com a nossa vida real. E falei das analogias, que é uma característica minha. Eu uso isso para tornar mais fácil a compreensão de quem me ouve, em função de realmente acreditar que as pessoas aprendam com experiências, aprendam na prática. Enfim, prosseguindo aqui, o que você então pode oferecer? O que está em você já é algo muito importante, que em você esteja a autenticidade, a verdade, a naturalidade. Mas o que você pode aprender e levar para essas pessoas para que elas fiquem encantadas, para que elas se animem, né? Quem é na verdade a empresa que mais encanta públicos no mundo? É a Disney World, é a que mais... Nossa, meu inglês é uma maravilha, assim, que eu fico apavorada. Mas é a Disney é o que faz as pessoas ficarem encantadas, porque ela conta histórias, que eu já falei aqui a importância que as histórias têm, não é? E falei sobre referências, que eu gosto de quem fala com referências. Quem que não gosta de uma pessoa que quando vai falar em público ela tem uma ligação para tudo? Ah, porque Albert Einstein disse isso. Ah, porque o Pelé disse aquilo. Ah, porque o fulano de tal disse isso. Aquela pessoa que sempre tem uma explicação baseada, firmada em uma referência comprovada. Eu gosto de ver porque eu realmente sinto verdade e vejo o quanto de conhecimento que essa pessoa tem. Isso me admira muito. Pessoas muito estudiosas que têm muito conhecimento é algo que me admira. Você também pode usar as analogias, como eu falei aqui, para tornar a sua fala mais simples e atingir de repente um público que tem mais dificuldade de compreender temas complexos, que precisa de exemplos fáceis. Jesus fazia isso, Jesus fazia muito isso, usava muitas analogias, usava as histórias através das parábolas para que as pessoas tivessem mais facilidade de entender o que ele falava, e tudo era alinhado à época em que ele vivia. E eu procuro alinhar tudo à época em que nós vivemos também, tudo aquilo que nós temos conhecimento. Histórias, acabei de falar das histórias, as histórias que você pode oferecer, e elas podem ser suas, elas podem ser de pessoas que você já ajudou. Isso também é muito importante para ajudá-los a ver verdade naquilo que você fala, porque você já ajudou alguém, já fez a diferença. Então, testemunhos comprovam que o que você traz, o que você ensina, aquilo que você fala é real. Então os testemunhos chamam a atenção. Elas estão vendo, é gente como a gente, é outra pessoa como eu, que passou
pelas mesmas situações, por tudo aquilo que ele disse, e hoje consegue andar sozinha. Hoje ela conseguiu vencer as suas dificuldades, conseguiu ter os benefícios que eu também quero, que eu também espero, que eu vim aqui. Então, conte histórias. Podem ser histórias fictícias? Claro que podem ser histórias fictícias, para você fazer uma relação. Mas a gente sabe que com certeza as histórias reais, as histórias de vida, são as que mais convertem, são as que mais conectam. Dinâmicas, e agora aqui eu não falo da pessoa ser dinâmica, como eu falei no início, aquela pessoa alegre, que já chega animada com música, aquele palestrante que já chega falando alto e chamando o público para cima. Aqui eu falo de dinâmicas, de atividades que você pode dispensar durante a sua fala, para que as pessoas interajam. Você tá vendo que o público tá dormindo, você tá vendo que o público tá cansando, você já usa uma dinâmica. Ó, vamos levantar, vamos fazer isso e isso, vamos aprender uns com os outros. Eu tenho uma pergunta para vocês refletirem. Fazer perguntas também é ser dinâmico, é uma forma de dinâmica. Você fazer perguntas para o seu público, parar, pensar, refletir sobre aquelas perguntas, refletir sobre a vida deles. Responder também é dinâmica de perguntas e respostas. Perguntas e respostas é um estilo de dinâmica. Você oferece pode ser um dado que você joga com microfone. Eu já fui em um lugar que tinha isso. Você pode ter alguém ali passando o microfone mesmo, para as pessoas fazerem perguntas para você e você responder. É um estilo de dinâmica, faz com que você saiba o que o seu público quer, se ficou alguma dúvida durante a sua fala, ou se eles querem algo a mais, e pode estar ajudando. Mas também esse público não só busca por suas referências, por suas analogias, por suas histórias e por suas dinâmicas. Eles buscam principalmente, é o que vai encantar essas pessoas para valer, são as possibilidades que você tem para oferecer e as transformações que você pode gerar. Ou seja, quais são as possibilidades que você pode oferecer para a vida delas? É aquela pessoa que foi pensando assim, eu estou aqui porque eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar um salário melhor, enfim. Deixa eu tomar uma água aqui, tá arranhando a garganta. É aquela pessoa que foi para sua fala, de repente pensando, eu quero receber uma promoção na minha empresa, ou eu quero ser uma pessoa mais segura, eu queria poder falar em público com mais segurança, eu quero ser mais segura dentro do meu ambiente de trabalho. Então, se você pode oferecer para ela essa possibilidade, se você consegue isso, você encanta essa pessoa. Porque ela enxerga que sim, eu vim no lugar certo, isso é possível para mim. Ele me oferece a possibilidade e ele me comprova a transformação. Possibilidade seguida de transformação. É você mostrar que o aumento que ela quer é possível, é você mostrar que o acréscimo de conhecimento que ela quer é possível ela ter uma vida mais tranquila, ela poder trabalhar em home office, ela poder ser dona do próprio negócio, enfim, depende da sua mensagem, do que você for falar, mas é você mostrar para ela uma possibilidade, aquilo que ela está precisando, que é possível ela chegar lá e que ela saia dali transformada, pronta para alcançar esses objetivos. É encerrar com uma transformação. Toda palestra, toda fala, ela tem que gerar algum tipo de mudança em quem ouve. Não adianta você fazer uma palestra, uma fala só para informação. Para isso nós já temos o jornalismo. O jornalismo é o centro da informação. É isso que eles fazem. Mas a questão de transformar vem de você ensinar algo, de você compartilhar o seu conhecimento. E conhecimento de valor, conhecimento que gera transformação. É por isso que as pessoas vão a uma fala, é por isso que as pessoas ouvem uma pregação, é por isso que elas vão a uma palestra ou a um curso presencial, online, enfim, porque elas estão buscando isso, elas querem mudar. Então você fazer uma fala sem gerar transformação é uma fala perdida. A sua fala precisa fazer uma mudança. As pessoas que estão ali precisam ser transformadas, elas têm que entrar de um jeito e sair de outro.
Essa é a base de toda a palestra. Se não existir transformação, a sua fala foi em vão. É importante prestar atenção nisso. E pra gente continuar conversando sobre esse tema, eu trouxe uma frase para reflexão. É com essa frase que nós vamos encerrar, é com essa frase que eu quero te fazer pensar um pouco comigo. É uma frase do Tony Robbins. Quem é Tony Robbins, para quem não conhece, já não ouviu aulas minhas em que falei dele? Ele é um grande palestrante, coaching, ele tem muito conhecimento na parte de treinamentos, muito conhecimento na parte de falar em público, porque através desses treinamentos dele ele já falou para milhares e milhares e milhares de pessoas que pagam muito para ele falar nas suas palestras. Mas o que importa é que as pessoas pagam por quê? Porque todo mundo que foi nas palestras dele disse que não saiu igual como entrou. E é o que eu acabei de falar aqui. Você fazer uma fala em que você não cause, não gere transformação em quem foi te ouvir, é em vão. É vã, não adianta você ir. Porque a ideia é essa, toda palestra, toda fala tem essa ideia. A ideia de mudança. As pessoas esperam sair como diferente daquilo que elas chegaram. E ele fala aqui nessa frase que para comunicarmos-nos de forma eficaz, nós devemos perceber que somos todos diferentes na forma como percebemos o mundo. E usar esse entendimento como um guia para a nossa comunicação com os outros. Ou seja, cada pessoa tem uma visão de mundo, é o que eu já falei no início. Cada um de nós tem a sua personalidade. E cada um de nós busca uma transformação. Para que a sua comunicação seja eficaz, você precisa ter consciência disso. Consciência de que você vai falar para um público de pessoas diferentes. Elas podem estar indo com o mesmo objetivo, com a mesma ideia de, sei lá, ter mais um certificado para apresentar no trabalho, ter um aumento de salário, poder ter um trabalho mais tranquilo, em que elas tenham seu próprio horário, enfim. Elas podem ir para sua palestra com o mesmo objetivo, mas elas têm personalidades diferentes. E é quando você consegue entender a linguagem dessa pessoa, quando você consegue se aproximar dela, que você a encanta. Como você faz isso? Se tornando, na maior parte das vezes, vulnerável. E aí fica aquele pensamento, nossa, professora Andressa, mas me tornar vulnerável é algo ruim. Já sabemos aqui, já falei para vocês, uma grande estudiosa da vulnerabilidade que eu trouxe, que eu falei sobre o livro dela, diz que vulnerabilidade não é algo ruim. Vulnerabilidade é algo bom. Quem mostra vulnerabilidade é corajoso. As pessoas mais corajosas é aquelas que mostram a sua vulnerabilidade, ou seja, elas sabem como lidar com isso. Elas não se importam de ser reais, de mostrar a verdade. E a gente vive num mundo, numa internet, em que tem gente mostrando muitas mentiras, muitas ideias que não são reais, uma vida que não é real. Para nós, isso às vezes nos afeta, isso às vezes nos deixa mal. Não há verdade nas pessoas. E quando você consegue encontrar a linguagem do outro, que geralmente é a linguagem da verdade, da integridade, sim, você encantou o seu público. Por isso que eu falei lá no início que encantar o público nem sempre é você fazer um show. Você não precisa fazer um show, você não precisa fazer malabarismo, você não precisa fazer nada doido, nada extremamente diferente ou exagerado. Na maior parte das vezes, ser real, ser simples, é o que vai encantar as pessoas e fazer com que elas não durmam durante a sua palestra, como já aconteceu comigo, que eu já consegui fazer uma pessoa não dormir durante a minha palestra. Olha só, coisa mais boa, né? As pessoas não dormirem enquanto estamos falando. Mostrar que aquilo que trazemos é sim relevante, é sim importante e faz mudança, faz diferença. Eu espero que hoje essa live tenha te ajudado de alguma forma, tenha te trazido a reflexão da importância que é você ser real, ser verdadeiro, e que isso encanta muito mais do que malabarismos e às vezes até muito conhecimento. E que você tenha entendido
o prisma do público, ou seja, o que encanta o público. Tem vários lados, vários pontos que encantam o público, por isso que eu usei aí o exemplo do prisma, que o prisma tem vários lados. Pra no fim, quando você põe o prisma na luz, ele encanta, não é? Ele faz várias cores. É isso que você deseja, com certeza, quando está no palco. É encantar, é transformar as pessoas, é que a sua ideia chegue até elas e faça a diferença. É isso que todos nós buscamos. Mas agora eu quero dar para vocês a oportunidade, sempre que eu faço no final, de fazer perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, agora é o momento, pode colocar nos comentários ou pode colocar na caixinha de perguntas também. Ou se quiser deixar um aceno, ou se quiser deixar um coraçãozinho para me mostrar se essa live foi relevante para você, se você conseguiu tirar alguma ideia importante, também vale, também me ajuda a continuar no caminho. E sempre lembrando, todas as lives são feitas a partir do que vocês compartilham comigo nas caixinhas, lá nos stories. Por isso é importante que em cada caixinha dos stories você participe, porque aí eu vou saber o que você realmente precisa, o que você realmente quer ver aqui, para que eu possa te ajudar numa próxima live. Então participa lá. Valeu pelos corações. Nós encerramos essa live por aqui e nos vemos na próxima quinta, já que ninguém deixou nenhuma dúvida. Acho que estão todos 100%, fui bem clara. E nós vamos nos ver então na próxima quinta-feira. Deixa lá na caixinha as suas dúvidas para que eu possa colocar certinho o tema para a próxima live. Combinado? Até!